Treinador, jogador, ninguém chega, ninguém vai, o que está acontecendo com o Leão Azul Paraense? A gente vai trazer um panorama geral nessa manhã de quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Primeiro de tudo, o Clube do Remo, até o momento, ainda não tem treinador, então você já pode ficar aí um pouquinho mais ou ansioso ou mais calmo, porque nada foi confirmado no Clube do Remo. Ontem, o Guto Ferreira, treinador, ex-treinador do Clube do Remo, ele concedeu uma entrevista, acredito que foi ou ao Jogo Aberto ou ao Donos da Bola de Campinas, lá no estado de São Paulo. Ele tem uma história por lá, né? Surgiu de lá do estado de São Paulo, 15 de Piracicaba e tudo mais. Então, o Guto Ferreira, ele revelou alguns pontos que, inclusive, a galera do portal liberal.com daqui a pouco vai trazer pra gente esses detalhes. Alguns pontos ditos pelo Guto Ferreira nessa entrevista. Primeiro de tudo, citou, né, que o que não deu certo com a renovação do Remo foi a falta de um respaldo, que foi a questão da cláusula contratual, aquilo que a gente já sabia, já tinha informação de que o Guto queria uma cláusula, o Remo queria outra, eles não se entenderam e aí ficou por isso mesmo. Guto, nesse momento, não fechou com ninguém, mas ele citou que houve sondagem em relação ao trabalho dele. Ele não chegou a falar se não há chance de continuar no Remo, de voltar, porque a torcida já estava querendo o Guto de volta, né? A informação que a gente tem do Remo é que, não do clube oficial, mas de dentro do Remo, é que o nome do Guto não vai aparecer novamente nesse período do final do ano, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, mas a informação que a gente tem é essa. Então, torcedor, acho que dá pra gente tentar se acostumar de que o Guto Ferreira não vai voltar ao Clube do Remo nesse período agora, esse período natalino, podemos dizer assim. O Guto Ferreira revelou uma conversa muito bacana. Vocês sabem para quem o Guto Ferreira ligou ali no bench? Você sabe para quem o Guto Ferreira ligou no momento decisivo de acesso do Remo? Não foi pro Abner, não foi para você, não foi pro Rodolfo. Ele ligou para Rodrigo Santana, treinador do Clube do Remo no ano passado, que subiu o Clube do Remo da Série C para a Série B. E Guto Ferreira ligou para Rodrigo Santana. Rodrigo Santana falou para Guto Ferreira: a torcida, quando embalar, a torcida vai empurrar, a torcida vai subir esse time. Foi o que aconteceu com o Rodrigo Santana, quando ele entra ali no quadrangular da Série C, e foi o que aconteceu com o Guto Ferreira, né? Quando ele foi conseguindo vitórias consecutivas, a torcida empurrou. Teve aquele momento de susto, quando o Remo perde para o Avaí, mas a torcida comprou a ideia do jogo contra o Goiás, venceu o Goiás e aí garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Guto foi perguntado também sobre a relação com o Marcos Braz. E ele falou, né? O trabalho fluiu. Foi isso que disse Guto Ferreira. Se não tivesse fluído, não tinha conseguido o acesso. Então foi isso que disse Guto Ferreira. Então, lembrando, o Remo não fechou com ninguém. Guto Ferreira não fechou com ninguém. Está aguardando propostas. E informação que a gente tem de dentro do Remo é que o nome do Guto, para esse momento, praticamente zero. Mas como a gente, há 2 semanas, estava tudo certo para o Guto ficar, e aí teve toda aquela história, Pedro Rocha ficar, não ficou. Então é muito bom a gente explicar que o futebol é muito dinâmico. O futebol, cara, uma coisa que liguei pro Lino agora, falei, daqui a 10 minutos acontece outra coisa, já mudou muita coisa. O Renato Neves, muito boas notícias como a tal, está pai d'égua demais, sem ruído. Valeu aí, Renato Neves, mandando parabéns, Deus te abençoe, valeu, Renato. O Josias já tá brigando aqui com a galera no chat. O Gerson Júnior, agora sim, pai. A cada dia que passa, a torcida fica mais preocupada com a situação do Leão. Essa diretoria está de brincadeira, diz o Gerson Júnior. Ele pergunta se o Rodrigo Santana seria uma opção. Eu acredito que não.
nesse momento não, porque o Remo acabou não conseguindo dar uma oportunidade ao Rodrigo Santana durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele nem chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. E o elenco que o Rodrigo Santana tinha não era o elenco que o Remo termina a Série B do Campeonato Brasileiro. Até que ponto ele influenciou na montagem do elenco? Aí eu já não sei, até porque era o papelinho executivo. Então mudou muito do Rodrigo Santana para o que termina o clube do Remo, né? Pô, lembro do volante Denner, por exemplo. Você lembra que o volante Denner jogou pelo Remo nesse ano, torcedor azulino? Eu lembro. Então acho que não. E qual é o problema do Remo hoje? O Remo, ele mira em alguns treinadores de um certo nível, que não é que o Remo não tenha capacidade financeira de trazer. O Remo tem capacidade financeira de trazer um treinador de grande nível. Isso o Remo tem. A gente não é acostumado aqui em Belém a tanto dinheiro assim. Quando o salário de 500 mil, 300 mil e tudo mais. O Remo, ele tem pelo menos ali um salário de 800 mil. Ele consegue pagar 900, talvez valha um esforço. Um pouquinho mais do que isso, aí já não sei se valeria tanto esforço. Mas ajustando as contas, dependendo de que for, valeria pagar. Mas o Remo, ele tem capacidade de um salário de treinador de Série A. Mas há um problema no Remo, e é um problema que inclusive é diferente esse ano, porque a Série A ela vai começar logo no início da temporada. Então, bora trazer aquele treinador, vou citar o nome aqui, o Lino Bentes. O Lino Bentes é aquele treinador que há 3 anos ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil, há 8 anos ele foi campeão brasileiro, ele chegou ali a um G4, rodou por São Paulo, Flamengo, Corinthians, Vasco, Botafogo. O Lino Bentes tem todo esse histórico. Lino Bentes perdeu um pouco de mercado. Ele tá com fama de treinador bombeiro. O que é o treinador bombeiro? O cara que chega para apagar incêndio na reta final de temporada. Esse treinador, normalmente, ele iria para um time em crise em maio, no início do Campeonato Brasileiro, depois dos estaduais e tudo mais. Esse ano, se um São Paulo da vida, que tá até alagando o Morumbi, é crise todo dia, acho que o São Paulo corre um sério risco de cair, inclusive ano que vem, com tanta coisa ruim que está acontecendo com o Tricolor. Acontece uma coisa, Campeonato Paulista horrível, perde 2 dos 5 primeiros jogos, que aí serão antes de março acabar, mais ou menos ali. Aparece uma oportunidade para um treinador grande. É um treinador grande, que não tem problemas financeiros. O cara não está precisando ali da grana. Entre assumir um projeto agora de um clube que a gente tem que ser bem sincero, o Remo, ele entra no campeonato lutando para não cair. Quem falar alguma coisa além disso, tu pode pensar eu quero pensar grande. Acho válido, tem que pensar grande. Mas qual é o primeiro objetivo do clube do Remo? Permanecer. Permanecendo, aí sim tu dá um passo a mais. Mas, independente do que for, qual é o campeonato do Palmeiras, do Flamengo? É ser campeão. Qual o campeonato do Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Vasco, Santos, esses times todos? Brigar por Libertadores. A gente sabe que eles não conseguem. Internacional, brigar por Libertadores. Quase cai. Então, qual o pensamento de um Ceará, de um Vitória, de um Fortaleza, de um Bragantino? Acho que do Bragantino talvez nem tanto, mas dessa galera. Permanência. Coritiba, permanência. Só que a diferença da permanência para a Sul-Americana, pouca coisa. Deixa eu até ver quanto terminou, qual foi a pontuação do primeiro time que caiu em relação ao primeiro time que foi para a Sul-Americana. Vou trazer para vocês aqui esse detalhe. Não deve ter sido mais que 2 rodadas de diferença. O time que foi para a Sul-Americana foi o Corinthians, com 47 pontos. O time que caiu foi o Ceará, com 43. Então o Internacional, que ficou na primeira divisão com 44 pontos, se ele tivesse uma vitória a mais, no lugar de uma derrota, ele não só não tinha caído, como ele tinha ido para a Sul-Americana. Então, ano que vem, a vaga, em teoria, devem ter menos vagas para essa galera lá de cima, porque 2 vagas vão para a Copa do Brasil, mas é muito difícil um time que não esteja, se bem que hoje o Vasco, por exemplo, pode ser campeão, e aí, hoje não, no domingo, né? Mas o Vasco pode ser campeão e garantir vaga estando fora do G13 do Brasileirão, mas é muito difícil, a gente sabe muito bem disso. Então, a diferença entre tu permanecer e tu ir para uma Sul-Americana
muitas vezes é uma rodada. É um jogo que tu perdeu, que se tu ganha, tu tava na Sul-Americana. Pra Libertadores, não. Pra Libertadores foi uma diferença muito grande, por exemplo, do Bahia pro São Paulo. Foram 9 pontos. Então, primeiro plano do Remo é permanência. Permanecer. Para um treinador grande que o Remo mira, ele prefere assumir esse projeto agora ou ele prefere esperar o início do Campeonato Brasileiro e ver o que acontece? Vai que o Inter perde 5 jogos. Vai que o Vasco perde vários jogos. Vai que o Santos perde vários jogos. Vai que o Botafogo. Vai que o Corinthians. Sabe? Então a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. E aí talvez esse ponto do Remo hoje não ter um treinador grande, que é o alvo do clube do Remo. Eu acho que o Remo ele devia mudar de rota. Se os caras grandes não querem, eu não vou me bater. Eu vou atrás de um cara de um patamar um pouquinho menor, que aí é mais fácil esse cara aceitar meu projeto, e ele tem capacidade para isso. Porque tem treinador grande que caiu, ou quase caiu, ou foi demitido, e tem treinador, entre aspas, pequeno, que fez uma boa campanha no campeonato brasileiro. Para a gente ir para a reta final da nossa programação aqui do Manhã Liberal Mais, o Gerson Júnior. O Guto chega sempre para conseguir acesso e dar continuidade no trabalho de outro treinador, mérito ou sorte. É muito complicado, inclusive, para um treinador ficar com essa fama, né? Ele até disse nessa entrevista lá para a galera de Campinas que ficar só com essa fama de rei do acesso talvez não seja tão legal, porque ele tem bons trabalhos, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro. Fábio Leão. Durante 20 anos a Série A começa em maio. Logo no ano em que o Remo sobe, começa em janeiro. Para o Remo é tudo mais difícil. Rapaz, verdade aí, Fábio Leão. Gerson Júnior. Se o Remo contratar um treinador para ficar até março, outro para ficar até junho, outro para ficar até setembro e outro finalizar a temporada, vai dar BO. Foi basicamente isso que aconteceu esse ano, né? Mas o Remo ele troca do Santana pro Daniel por escolha. Do Daniel pro Antônio não foi escolha a saída do Daniel, e também do Antônio pro Guto foi escolha. Então o Remo escolheu 2 vezes demitir um treinador para trazer outro. Teve 4 treinadores na temporada, sem querer, podemos dizer assim. O Rodrigo Sanfa fala aqui, bom dia, Mataus. Remo tem que brigar por uma vaga na Sul-Americana. E o Fábio GCF fala ali, você está igual o Bad Boy hoje. Muito obrigado, Fábio. É muito bom ser comparado a referências, inclusive aqui do nosso grupo liberal. Esse foi um resumo do que a gente tem até o momento nessa manhã aqui de esporte na Liberal. Lembrando que o Remo, nas primeiras rodadas, ele vai passar por mudança, com a punição, né, do Diego e do Nico. A gente está vendo aí se a diretoria jurídica vai conseguir mudar. E o Bainão está passando por mudanças estruturais nessa virada de ano. Então, a virada de ano do Remo deve ser aí com um Bainão novo em vários pontos do estádio. Mas matar os Paul X, nós tivemos ontem, como falei há pouco, informação divulgada pelo Bruno Amâncio da TV Liberal, que o Remo está tentando, ou pelo menos tem o desejo, de efetuar a compra definitiva do Diego Hernandes. Lembrando que o passe do Diego Hernandes é do Botafogo, né? E o Remo tem no Botafogo o Cadu, lateral direito, algo que já até falamos aqui, que o Botafogo quer comprar 80% e tudo mais. Não sei, confesso que não sei, se uma coisa tem a ver com a outra. Se na negociação do Cadu, o Diego Hernandes também já entraria nesse bolo. Mas o certo é que o Remo tem interesse na contratação definitiva do meia Diego Hernandes, matar os Paul X. Primeiro de tudo, Andrezão, assim como na época que a gente foi falar da situação do Cadu, e aqui entrou até discussão, ficou meio que todo mundo contra mim quando eu falei que eu não venderia para o Botafogo. Por quê? Porque apesar de ter a cláusula e tudo mais, há a promessa do pagamento, mas esse dinheiro dificilmente chega agora, porque o Botafogo está numa situação financeira terrível. É uma disputa enorme do Botafogo, clube associativo,
é SAF, é John Textor, é Eagle Futebol, é Lyon, é todo um problema financeiro que o Botafogo hoje está, porque o Botafogo aponta que estão devendo ele. Aí quem o Botafogo aponta que está devendo, aponta que o Botafogo está devendo. O Botafogo aponta que tal jogador é dele. E aí o Lyon chega e fala, não, tal jogador é nosso. Então tá numa situação financeira, o Botafogo, que pode parecer pouco, 2 milhões de reais, que seria mais ou menos a faixa ali da venda do Cadu, acho que até um pouquinho mais do que isso, mas é uma situação, cara, hoje eu não venderia para Corinthians, não venderia para Vasco, não venderia para Botafogo, dos times que estão em âmbito nacional, por quê? Eles podem até pagar, mas corre o risco de que não, que esses times estão com problemas. O São Paulo também tomou transferban um dia desse, Corinthians tomou transferban, então é uma situação que daqui a pouco o Botafogo, inclusive, deve passar por isso, em relação a esses problemas. E aí, dentro disso, até trazendo informação, o Botafogo Social apontou dívida da SAF de 1,5 bilhão de reais há 2 semanas. Então é uma situação terrível que o Botafogo está financeiramente falando. E aí, se houver a oportunidade de transformar, quem sabe, a venda do Cadu em abatimento da compra do Diego, ou faz a troca ali, no geral, eu acho bem melhor para o clube do Remo, porque o Diego é um cara novo, o Diego é um cara que gostou de Belém, isso aí é fato. O Diego gostou de jogar no clube do Remo, entende a realidade, se adaptou e principalmente mostrou qualidade. Porque dá pro cara fazer tudo isso sem ter qualidade. O Diego tem qualidade também. Um abraço aí pro Michel Anderson, que cortou o dedo no Sofreu um acidente. Cara, então, se houver essa possibilidade, fecha com o Diego, abate em relação à dívida do Cadu, faz um contrato longo com o Diego de uns 3 anos, pelo menos, e aí aposta nessa recuperação. Não faça isso, Paulo Brito. Aposta nessa recuperação aliás, nesse início de temporada do Clube do Remo, com o Diego já sendo fixo. Lembrando, o Diego tem contrato com o Remo até o meio do ano, que é justamente empréstimo do Botafogo. Galera participando aqui no chat, oliberal.com, Jardel Moraes, bom dia Jujubas, bom dia Jardel, Andrei Vilhena, são telespectadores assíduos aqui do nosso YouTube de oliberal.com, bom dia Jujuba, já ligado aqui na Cidade Nova, quartou. E hoje é uma quarta de muito futebol, 2 da tarde tem Flamengo e PSG, 9h30 da noite tem Corinthians e Vasco. Hugo Ferreira, bom dia pra você, Hugo. Diogo Silva, falando, será que o Michel vai atrasar de novo? Michel estava em busca de informação e no meio aí do seu percurso acabou sofrendo um acidente, mas o Paulo Brito já resolveu. Curativo tecnológico, fita durex para o nosso Michel Anderson. Fire Rodrigues, bom dia. Rogério Pimentel, bom dia pra você também, Rogério. Matheus Machado, tá ligado aqui, diz, anunciei logo Mourinho no Leão. Mates Adriel, bom dia Jujubas, bora. Adelmo Fernando, bom dia galera, bom dia pra você Adelmo, obrigado pela audiência. Mário Santos, bom dia. Estão um minuto atrasados, de fato, mas nós vamos compensar no final do programa, a gente vai passar pra vocês. Eli Leonardo, acho que é isso, bom dia, também ligado aqui na Liberal, Leopoldo Gomes, bom dia pra você, Leopoldo, Cláudio Pinheiro, Francisco Silva, a galera participando, Cláudio Pinheiro tá perguntando qual é a diferença do Intercontinental pro Mundial, Matheus, é que teve a mudança, né, o Mundial agora será aquele que houve nos Estados Unidos, daquele formato, e esse que ocorrerá normalmente será o Intercontinental, né, Matheus? Hoje o Intercontinental, ele é disputado com o time campeão da Sabe qual é a diferença? Se o Flamengo ganhar, foi campeão mundial. Se perder, perdeu o Intercontinental. E o Intercontinental, inclusive, pra mim, hoje, é mais difícil do que era o Mundial de 2000, a de 2005 até 2020 e pouco ali. Por quê? Porque o brasileiro tem um jogo a mais. Tem um jogo a mais. É mais uma chance de dar uma zebra. E por que o brasileiro tem um jogo a mais? Porque tinha dado várias zebras. Perdendo pra time da África. E tem esse formato, né, Matheus? O primeiro jogo vale uma taça, o segundo jogo exatamente. Vale tem o Derby das Américas. O Derby das Américas, o Challenger Cup e o Intercontinental Cup. Então são 3 taças que o time disputa ali. E aí o time brasileiro, normalmente, que tá ganhando a Libertadores, já sabe que vai enfrentar o time da Conca Champions, ou seja, já é um confronto das Américas, e depois o vencedor do torneio asiático ou do torneio africano. E esse ano foi do torneio africano. Então é uma situação, acho que até mais difícil, porque tem um jogo a mais e a gente sabe da qualidade. Mas a questão, pra mim, é de terminologia. E aí, como a FIFA criou a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes vira a Copa do Mundo de Clubes. Cláudio Orlando, a torcida está agoniada, não estamos acostumados com diretoria, pegando pilha da imprensa, 4ª vez que o Brás falou, só anuncia profissional quando está tudo assinado, tudo certinho. Edmilson, isso é besteira, comprar, no caso, o jogador, precisamos do CT.
O Breno diz assim, ó, essa questão da venda do Cadu foi muito bem abordada pelo analista Mataus. Murilo Lima, bom dia. Dan, bom dia, Andrezão, bom dia pra você. Beto Filho, em BH, vou pra Belém amanhã. Quero chegar na cidade e já ter um técnico no Leão. Murilo Lima. Será que ele vai ver no aeroporto? Tá acompanhando. Cláudio Pinheiro diz assim, se o Remo fosse mais transparente da comunicação, evitaria desgaste da mídia com o torcedor, evitaria especulações simples. Acho que a questão não é nem de transparência, é que muitas vezes a comunicação ela só vai passar quando está fechado. Né? Exemplo, se a imprensa tem uma informação que tal técnico foi contactado, foi sondado, houve proposta, nós vamos passar a informação. Mas a comunicação não. A comunicação do clube não vai dizer, ó, sondamos fulano e ele recusou. Essa é uma informação que nós vamos dar para vocês. A imprensa, a comunicação do clube vai falar quando tiver algo oficializado. Murilo Lima, novidade sobre o Paysandu, daqui a pouco vamos abordar o Papão. Diego Silva, governo do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo hoje, é mole. Joelson, também acompanhando. Diego Hernandes, por virar fácil, 5 milhões de euros, com uma boa Série A. Aqui ele fala justamente um ponto que eu ia abordar. Daqui a pouco eu volto do chat, prestigiar sempre quem está nos prestigiando aqui no YouTube de Oliberal.com. Você que está acompanhando na Liberal Mais, dá um pulo no YouTube, não esqueça, deixe seu like, hein? Cadê a galera que está no YouTube? Senta o dedo. Aqui do nosso Michel Anderson, que cortou o dedo por sinal. Deixe seu like, se inscreva no nosso YouTube de Oliberal.com. E você que está na Liberal Mais 98.9, dê um pulo também no nosso chat. Daqui a pouco eu volto com a galera. Michel Anderson, bom dia para você, Michel. Tá tudo certo com o seu dedo? Fiquei preocupado quando você chegou aqui. Muito sangue no seu dedo, acidente de trabalho. Estamos preocupados, né? Com o Vilela também meteu um acidente de trabalho lá no meio do processo dele. Preocupado com esse atestado que o Michel vai meter daqui. Michel Anderson Remo, como falamos há pouco, o Remo teria a intenção de... A informação divulgada pelo Bruno Amanso da TV Liberal no dia de ontem, nós estamos abordando sobre a intenção do Remo de uma possível compra definitiva do Diego Hernandes. Como existe a questão do Cadu no Botafogo e o passe do Diego Hernandes pertence ao Botafogo, aí não é informação, aí é uma análise. Poderia, não sei se tem a ver ou não, mas poderia ter a ver, talvez ali com o Cadu, uma possível negociação. E aí o torcedor fala justamente desse ponto, que dependendo de quanto vier, se fizer uma grande Série A, depois o Remo pode vender por muito mais. É uma possibilidade. Bom dia para você, Michel. Bom dia para você, André. Bom dia ao Mataus, bom dia também ao Jujubinhas do chat que estão na área aí. Só para não perder o costume, Jardel Moraes, Andrei Vilhena e Hugo Ferreira, os três Jujubas que começaram por primeiro. Deixa eu dar um bom dia especial antes de eu entrar na parada. Eu vou dar 2 bom dias especiais, um no início e outro no final. O Márcio Lobo, que é o famoso DJ Rosano, e o Márcio Alexandre, pai e filho. Eles são... o Márcio DJ Lobo, Rosano deve ser nome artístico, né? É isso, o Márcio Lobo é marido da dona Jacira aqui, que trabalha aqui com a gente já há muitos anos no Grupo Liberal. E ontem eles vieram buscá-la no trabalho e aí eles viram o Rodolfo e eu conversando. Aí a dona Jacira foi lá para pedir pra gente conhecer eles, que eles gostam muito da gente, do nosso trabalho, aí falaram de todos vocês e tudo mais. Enfim, um grande abraço para vocês, contaram a história do Repá. Foi muito legal mesmo. Então, um grande abraço para eles. Cara, sobre o Diego Hernandes, tem 2 pontos de vista, né? Ontem a gente tocou nesse assunto de tarde e aí você pode olhar pelo viés de negócio, né? O Remo vai fazer tudo o que precisa ser feito, mas a gente também precisa pensar alto. Vamos comprar esse jogador porque pode render alguma coisa e tudo mais. Beleza. E tem quem pense e fala assim, antes de comprar, bora resolver primeiro o que a gente tem para resolver aqui em casa e depois a gente faz. Tem gente que acha que dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que acha que não, é melhor eu dar logo um impulso aqui, fazer logo, arrumar logo a cozinha, ajeitar logo todos os departamentos, fazer todos os investimentos necessários. Então são 2 pontos de vista. Vai depender muito do que o Remo está preparado. Se o Tonhão acha que o Remo tem condição de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e o Braz, né, que está aí à frente, pensa da mesma forma, tudo certo, entendeu? Vai lá, faz o investimento, é possível, né? Ninguém vai demonstrar uma intenção de compra se não tiver a condição de pagar, né? Enfim, então possível, pelo visto o interesse existe, né? É uma oportunidade, como o jogador acho que já provou. Tenho uma pequena dúvida
E eu acho que ele também tem esse desejo de saber qual Diego Hernandes a gente vai ter na Série A. Uma coisa é jogar a Série B, outra coisa é jogar a Série A. Então a gente tem que ter também esse... Bem diferente, né? E talvez por isso, né, eu esperasse um pouquinho mais para tomar essa decisão. Já começar o campeonato, acho que até meio do ano o empréstimo dele, pode fazer essa opção por compra até o meio do ano. Então, espera um pouquinho, vê o que vai acontecer, se vai realmente demonstrar toda essa qualidade. Até porque a informação é que o Remo tem o interesse, né, e está consultando informações para ter a sua compra. Mas o Remo não falou se a compra vai ser agora ou não. É só pro meio do ano. Exatamente. Então, assim, o interesse na compra, ele é muito com base... O atleta tem 25 anos, então ele tem margem para crescimento. Aí o Joelson falou assim, aí ele faz uma grande Série A e o Botafogo pede o triplo. Não, já está no contrato, já está estipulado o valor. Não digo nem já tem. Quando você vem emprestado, já tem um valor estipulado. Mas é um lado do copo, né? Mas tem outra possibilidade de você, de repente, dar uma verba muito alta agora e na Série A ele não lhe atende. Enfim, é o risco de mercado que você corre em todas as áreas do futebol muito mais, né? Pela qualidade que eu vi do Diego Hernandes, eu acho que, dependendo do valor do investimento, ele é um cara que ele te garante um nível dentro do esperado, dentro de uma média, que não significa que ele vai ser comprado agora, porque a galera já compra agora, arrebenta, já vende por 50 milhões e muda a história do Remo. Isso aí não. Mas ele te garante uma qualidade média, que se ele mantiver essa qualidade média durante a carreira, que a gente imagina que é o potencial que ele tem, muita força na bola parada, um cara que sim, acho que tem alguns problemas, principalmente defensivos, e na posição que ele joga, ele precisa ter essa qualidade defensiva, atuando na ponta direita, mas ele é um cara que já te provou que ele te entrega uma qualidade. Ele não é um cara que a Série B foi o auge dele. Não. A Série B do Diego Hernandes foi um passo que ele deu para trás para tentar se voltar ao mercado, para continuar jogando, para continuar evoluindo. E isso aí com a subida do Remo, a permanência dele fica muito viva, porque o Remo também passa a ter possibilidade. Então, você considera o Diego Hernandes um jogador de Série A? Eu acredito que ele tem um potencial de ser um jogador de nível de Série A. E que o Remo, dentro do mercado... Qual que a gente Porque dentro do próprio Remo também, foi só uma pergunta, dentro do próprio Remo também, Michel, ele viveu um processo de evolução, né? Desde que chegou, e o rendimento. Tem aqui o Joelson falando, o contrato vai até 31 de dezembro. Não, o contrato dele vai até o meio do ano, tá? Final de junho, se não me engano, o contrato do Diego Hernandes. Assim. E aí, falando do caso dele... Tem um, perdão, eu vou cortar. Lucas Cecim, 33, ele bota assim... Acho que algum torcedor falou o nome do Carille aqui, que é só questão de torcedor. Aí ele botou assim, ó, Deus nos proteja do Carille. Não, e sobre o potencial que eu falo, o Diego ele já mostrou um potencial de nível de Série A que ele pode chegar. Nível de jogo, da visão de jogo. De capacidade no geral achar mesmo. Um espaço onde os demais não acham. Bola parada, que é muito importante, isso ele já se provou. E aí, claro, a questão da Série A, pra mim, qual é a grande diferença de um jogador que tu fala que é realmente bom para um jogador que, tem alguns flashes, podemos dizer assim, é a regularidade. O cara que é bom, ele é bom durante 38 rodadas. O cara que é bom, ele é bom durante todo esse período. Isso aí, de fato, a gente não viu o Diego Hernandes na Série A fazer isso. A gente já viu um potencial dele dentro de um nível de Série B que tu fala, esse cara não é jogador da Série B só. Esse cara tem um potencial para mais. E aí, esse potencial para mais, aí entra essa questão do risco de mercado. E aí, a gente puxando para exceção, quando o Gabriel desce da Série A para a Série B no Mirassol, se imaginou que o Gabriel tinha acabado a carreira dele, nunca mais ia voltar para uma Série A. O nível que tá jogando, né? O que ele vai fazer aí? Se não me engano, o Gabriel ia pro Sport Cristal. Acho que é. Peru, né? E aí ele vai e é um dos titulares do Mirassol na Série A de novo, Falando em Sport Cristal, quem está por lá é o Viseu, né? Viseu. O Viseu tem contrato com o Remo até o final de 26, é isso? Eu acredito que ele ouve a... até... Eu sei que o contrato dele... Com o Remo tinha contrato até o final de 26. No início do ano, mas ele foi emprestado pro Sport Cristal? Foi. Emprestado pro Sport Cristal. Não, ele tem até ano que vem. Até o final do ano que vem. Não sei se o empréstimo dele migra para 26 ou se ele já volta agora no final do ano ou se o Remo vai provavelmente tentar estender esse empréstimo. Tem gente falando a questão do Pedro Rocha, que de fato o Pedro Rocha também veio pro Remo embaixo, ele era reserva no Criciúma, o Criciúma na Série A, salvo engano. Ele não conseguiu jogar. Ele e Viseu eram reservas. Não, o Viseu ele alternou entre titular e reserva, mas ele fez os 14 titular e 16 reserva na Série A. Então ele fez... Mas ele era mais titular que o Pedro Rocha, podemos dizer assim. O Pedro Rocha veio para cá e conseguiu se reencontrar, né? Conseguiu
De fato, eu vejo o Diego Hernandes com potencial. Esse potencial, como falou o Mataus, você vê em detalhes, né? Em alguns momentos, eu percebia que alguns jogadores até não acompanhavam a linha de raciocínio dele. Quando ele recebia a bola na direita, que puxava para o meio, ele tentava alguns passos, algumas jogadas, que os outros que estavam ao seu redor não acompanhavam, não tinham a mesma leitura. Então, esse é um detalhe de potencial. Andrezão, aqui, tem um falando, não, o Viseu não tem mais nada, foi negociado. Não tenho certeza, hein? Acho que o Viseu foi emprestado. Tem outro que fala assim, ó, Michel, confirma pra gente essa informação sobre o Viseu, se ele foi emprestado ou negociado. Você confirma, mas eu acho que ele foi emprestado. Falando o nome aqui, um torcedor pergunta sobre Cantídio, porque o Cantídio é um cara experiente, né? Um cara que já jogou em grandes clubes no cenário nacional, internacional, sul-americano também. Sim. Para a Série A, porque assim, na Série B tem uma característica de jogo, na Série A tem outra característica. E o Cantídio, ele é um cara que tem o passe, né? Um cara que ajuda no meio campo. O que você espera do Cantídio? Essa é a pergunta do torcedor para a Série A, Matal. Você acha que pode ser uma boa, ele pode ajudar, ou ele vai ser muito mais colaborativo nesse time? Ele foi liberado em definitivo. Definitivo? Definitivo. Ou seja, Viseu não volta. Não volta. Um problema a menos. Cantídio, o Cantígio, e foi uma discussão que eu e o Michel, a gente sempre tem, eu não achei o Cantígio um cara que correspondeu. Eu não achei um cara que correspondeu, até pelo número de jogos. Teve a lesão e isso aí, de fato, mas antes atrapalha da lesão, o cara. Eu achei que ele estava bem no time. Não, é porque a característica dele é uma característica que ele vai entregar aquele tipo de passe e tudo mais. Só que eu acho que ele é um cara de muito contextos específicos. De, naquele momento, exatamente, a gente vai precisar de um cara que te entrega um passe a mais. E aí o Cantígio, ele poderia entregar esse passe a mais. E aí a questão da qualidade, será que era o suficiente? O torcedor reclamava muito acho que até o Lucas que comentou aí no chat, reclamava muito do Nathan Camargo. Mas por que o Nathan Camargo era um titular no Remo? Nessa reta final, na maior parte da reta final. A característica dele era outra. Porque a característica dele era de pegar. E o Remo precisava de um jogador com essa característica de pegar, porque tinha um Pana que não ia te entregar isso. Tu sabia que o Pana não ia te entregar essa marcação. Eu tô curioso pro Pana, sabia? Então, pra tu ter um Pana, tu tem que ter um Nathan Camargo. Pra tu ter um Cantígio, tu vai ter que ter muita certeza que naquele momento tu vai ter mais a posse de bola, tu não vai ter que ficar muito na marcação, tu não vai ter que ficar defendendo muito posicional. Então é uma característica que eu acho muito específica e tem jogador que te entrega isso e te entrega a intensidade também. Acho que o Cantígio hoje não entrega essa intensidade. É claro que em jogos ele vai ser útil. Ele foi útil nessa última partida do Clube do Remo, inclusive. Contra o Goiás, é isso que eu ia mencionar. Ele se lesiona, volta e, de fato, quando ele volta em outro ritmo. Mas contra o Goiás, eu vi o Cantígio dando carrinho na lateral, dando pancada, indo pra cima, jogando o tempo que ele teve gás. Aí ele teve que ser substituído. Exatamente. Acho que vai colaborar, isso é fato, porque, independente da Série A, o Remo tem outras competições. Nesse início aí, ele deve colaborar muito. Pra Série A, eu acredito que ele é, no máximo, cara pra composição de elenco. Vai entrar hora ou outra, concordo. Agora, tô curioso do Pana, porque o Pana é um cara de muita experiência, já jogou Champions League e tudo mais. Tô curioso para ver o Pana, porque você viu a foto, Michel? O Pana, ele é aquele falso lento, né? Sim. E ele faz a bola correr. A bola chega no pé dele, ele parado, ele faz ela correr. Né? Exatamente, ele faz a bola correr. Toque. E aí eu vi até alguns torcedores falando assim, o Pana parece estar meio pesado e tudo mais. Não, é a característica dele. Por quê? O Michel Anderson até colocou no grupo interno nosso uma foto do Pana de férias de sunga. Não foi, Michel? Não sei de onde ele tirou essa foto, E você percebe, que o Pana é um cara seco. Fisicamente, ok. Então aquela é muito a característica dele. E outra, adaptação. Ai, meu Deus do céu. Adaptação, cara. Não é fácil você E ele tava sem ritmo de jogo, né? Quando ele chega ao Remo. Ele foi recuperando durante... no meio de uma competição para tentar ir se recuperando. Sem jogar uns 4, 5 meses. Tem uma lesão, na volta da lesão também ele volta meio... Então, assim, o Pana pegando o início de temporada, eu tô curioso para ver o que o Pana pode colaborar. E Andrezão, passando aqui na galera do nosso WhatsApp, inclusive tá na tela, muita gente já mandou, 919-9151-4485, o Breno, acho que é Breno o nome do Brendo Oliveira, diz aqui que ele tá no trabalho, escondido das câmeras, acompanhando o Liberal Mais. Se o patrão estiver vendo também o programa, a gente já te entregou. Tem um macete, você tá vendo aqui o programa? Presta atenção, você tá vendo o programa? Alguém se aproximou, começa a digitar. Digita, anda rápido para um lado e para o outro. Abre a planilha ali. O Paulo Vasconcelos fala ali, será que a diretoria do Remo está trabalhando na surdina para provocar o suspense, Michel Anderson? O que a gente está falando, já tem uns 2 dias disso aí. Então, a gente tá assim, nervoso aqui. De jogadores, eu acredito de verdade que o Remo tem vários engatilhados. Vários. Brasileiros, sul-americanos, o Remo tem vários engatilhados.
Mas treinador, eu acho que de fato as tentativas elas estão acontecendo. E algumas tentativas, repito o que falei ontem, o Remo ainda não ter treinador não significa passividade. O Remo está tentando e algumas vezes até sendo agressivo. Sim. Proposta agressiva no mercado. Mas estão preferindo outros projetos. Então, a confirmação do treinador, eu acho que é ele que também vai participar do aval, junto com o Tonião Marcos Braz, para que essa lista de jogadores já engatilhados, se eu tenho 10 engatilhados, por exemplo, desses 10, vamos sentar todo mundo aqui, treinador? Não, desses 10, esse eu dou aval para esses 7. Sim. Beleza, vamos lá, vamos fechar com esses 7. Mas eu acredito que o Remo jogadores já tem engatilhado. Treinador é que tá nessa luta. E aí, dentro disso, eu fico me perguntando, pô, então, teoricamente, o Remo vai ter que ir atrás de um treinador que aceite a maioria dos jogadores, né? Que não faria sentido ele ter jogador engatilhado e ir atrás de um cara que não quer a maioria deles, né? O Henrique Pinon, de Joinville, é torcedor do Paysandu, pede um abraço aqui do Michel Anderson. O Márcio Oliveira... Abraço, Jujuba. O Márcio Oliveira fala aqui, será que o Diego Hernandes é jogador de Série A? O Eric Sandro Andrezão pode ficar agora todo dia. Um abraço de Chicago aí, o Eric mandando um abraço para o Andrezão. Respira. O Souza fala aqui, bom dia da Liberal Esporte, né? É isso mesmo, Souza. O Natan Camargo vai jogar Série A. Ele também é um falso lento, diz aqui. E eu abrindo o YouTube para ler essas mensagens, para saber aqui o nome. No WhatsApp, né? O Maicon fala aqui, bom dia, abraço de Concórdia do Pará. Um abraço aí para o Maicon da Silva. E para Concórdia do Pará. Júnior Rosário mandou uma foto do Michel Anderson. Adivinha o que ele falou, Michel Anderson? Que? Parece que tá amanhecido. Essa nova. O Jonas mandando o alô dele aqui. Ele diz que ele tá com medo porque o Remo não anunciou nada. Ontem eu não bebi, mas hoje... E desde 2 horas, né, Michel? É. E o Daniel fala que como é que o Remo vai fazer para segurar o Diego Hernandes? Sobre o Diego Hernandes falamos muito. Vamos falar rapidamente antes do intervalo sobre o Guilherme aqui falou, virou o programa de abraços, sem notícias mesmo. Um abraço para você, Guilherme. Vamos lá falar agora rapidamente do Sub-20. Você que acompanha no YouTube, temos imagens aí do Sub-20 do Clube do Remo, que segue em preparação. O Remo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no dia 5 de janeiro, jogando contra o Batalhão Tocantins. Eu vi alguma galera no chat falando, e assim a base, quem vai se aproveitar, tudo mais, a base está aí. Sub-20 em preparação, o Remo mais uma vez vai para a Copa São Paulo, né? O Remo já tem tradição dessa competição, sempre tentando chegar o mais longe possível, mas eu vejo que a melhor forma de se aproveitar a Copa São Paulo, e vamos torcer para que isso um dia aconteça, é quando o time for para a Copa São Paulo, tiver um bom rendimento e na volta você tiver ali 3 ou 4 atletas, integrá-los ao seu profissional e de fato que eles passem a ser utilizados. Remo em preparação para a Copa São Paulo, Mataus e Michel. E essa, Andrezão, o Remo já está na quarta semana. No profissional? Não, que comecem a integrar, porque assim, Michel... Não vai integrar ninguém. Não, mas calma. No dia que a base for proveitosa, vai ser, eu tô falando para você que assim, você chegar na Copa São Paulo, o Remo chegou à terceira fase, voltou, não aproveitou ninguém, chegou na terceira fase, mas não foi proveitosa. Proveitosa vai ser quando você conseguir dar estrutura, lastro físico, alimentar para um atleta, botar ele com a cancha, entendi. Quando volte da Copa São Paulo, você diga assim, tenho 3, 4 aqui que eu posso integrar no meu profissional que se garanta, entendeu? Entendi. Esse vai ser o verdadeiro aproveitamento. E claro, para isso o Remo está trabalhando no crescimento. E a quarta semana de preparação dessa garotada. Os caras não usaram na Série C, não usaram na Série B. Imagina, o coitado do Cadu foi mandado embora porque não prestava mais. E agora, aqui não vai ser. Desculpa, meninos. Não é por vocês, não. É porque... Vamos torcer para que as coisas mudem, né? E fisicamente falando, vai precisar de muita evolução, de fato, nessa garotada. Até por ser uma geração mais jovem. É uma estrutura que você tem que dar o lastro físico, alimentar, suplementar, educacional, enfim. Clínico, é todo um lastro que você tem que dar para que daqui a... comecei a tratar o atleta com 12, 13, 10 anos. Para que com 17 anos ele tenha o lastro físico, muscular, corporal, alimentar, que eu possa utilizá-lo. Não adianta eu pegar o atleta com 17 anos e dizer assim, vai correr junto com o profissional. Você, Andrezão, que é uma das nossas crias da base, não jogou mais por conta do seu joelho, inclusive, pela lesão que você teve. E faltou empresário também. Faltou empresário também. E você sabe que, normalmente, em teoria, o que deveria ser? O moleque que tu vai aproveitar, tu não vai aproveitar porque ele jogou bem um mês atrás. Vai aproveitar porque nos últimos 2, 3 anos tu tá trabalhando esse moleque para que daqui a 2, 3 anos ele esteja pronto pro profissional.
Como é que um Endrick da vida, um Vinícius Júnior, essas exceções, como é que eles eram tratados? Desde cedo, com 10, 11 anos, os caras já via algo diferente, já era tratado e já sabia que esse moleque ia estar... Tanto que eles foram vendidos com menos de 18 anos. Vamos continuar nesse papo aqui do Sub-20, mas para você que está no YouTube, na Rádio Liberal Mais 98.9, o intervalo é muito rápido, pessoal. Já voltamos. No YouTube, prossiga, Mataus. Então, é um ponto que aqui no Pará, normalmente, tipo, aproveita a base jogando o moleque em cima da fogueira. Eu recordo, foi assim que aconteceu com o Pikachu no Paysandu, por exemplo. O Rony no Remo também foi meio que assim, naquela época, daquela virada de ano do Remo, de jogador. E o Rony já era um destaque da base, o Pikachu era um destaque da base, mas eles ganharam a oportunidade quando a situação financeira ficou bem apertada, né? Quando o Rony fez essa estreia, nesse dia eu estava trabalhando gramado de repórter. Sim. E o Rony contra o São Francisco, o técnico era Aguinaldo de Jesus, mas pro Rony também teve dirigente do Remo dando uma forçada, usa esse garoto. E aí ele foi, contra o São Francisco fez gol e tudo, e a partir daí deslanchou. Mas também o Rony, ele teve muito talento. Sim. Mas preparação, você vê que teve mais talento quando que ele saiu daqui, inclusive. ele já foi para a base do Cruzeiro, foi ganhar lastro físico, foi crescer. Sim. O Rony era muito franzino. Então, assim, o Rony foi um caso de talento mesmo. O próprio Pikachu, ele só começa a ter força física nos 2015. Que é quando ele surge em 2012. Pega o Pikachu de 2012 e 2015. Que, sabe, foram completamente diferentes. De volta aqui na sua Liberal Mais 98.9. Você que tá ligado conosco, muito obrigado pela sua audiência. Valeu demais pela sua parceria conosco do Grupo Liberal. Agora são exatamente 11 da manhã e mais 7 minutos. Estamos aqui em finalização desse assunto de base do Clube do Remo. Mataus, prossiga. E não, só para finalizar, acho que essa garotada da base do Clube do Remo para esse ano eu acho muito difícil, até porque essa é uma geração, que está no início, essa inclusive, geração, né? que está aí e no momento que o Remo está, sim, Série A, a geração anterior que poderia ser aproveitada agora já foi. Acho que já saiu todo mundo do Remo. Se não saiu todo mundo, saiu quase todo mundo. O Jonilson, se eu não me engano, se despediu um dia desse. Se despediu. Então fez um texto bonito, inclusive, na rede social. É uma galera que o Remo acabou perdendo, podemos dizer assim. Eu diria que o futebol paraense acabou perdendo, porque se o garoto criado na base do Remo, que nos últimos anos era a melhor base do Pará, se esse garoto não foi aproveitado no Remo, os garotos das outras bases, o que eles vão fazer, sabe? Então acho que é um ponto que a gente acaba até perdendo bastante em relação a isso. E um alô pro Cleberson de São Domingos, que ele tá agoniado com o Remo, que ainda não definiu os nomes para 2026. Também aqui o Júnior de Cachoeira do Arari, o Igor Jorge, tá ouvindo a gente de Americana. Um abraço aí para o Igor Jorge. E o Antônio, do Icoí Guajará. Pergunta para você, Andrezão. Quando vai acabar essa novela de treinador pro Remo? Tá ele, a Dona Socorro e o Ricardo ouvindo no Icoí. Ô, meu amigo, é uma pergunta que se você fizer agora pro presidente do Remo e pro executivo de futebol, eles não sabem se vai acabar hoje, amanhã ou depois de amanhã. Você imagina aí. O certo é que a gente quer que acabe o mais rápido possível, porém, não adianta acabar hoje você ter pressa, com o nome que... Sendo muito claro, com o torcedor aqui, você já imagina se o Remo anuncia hoje Carille. Eu tô dando Carille, tá? Só porque a galera botou no chat, sem informação nenhuma. O torcedor ia ficar pé da vida. Lá vai o corte do YouTube, o torcedor da sua cara do Carille. O torcedor ia ficar pé da vida. Você já imaginou? Então, assim, se for para anunciar hoje um nome que vá desagradar ou não seja o nome que vá dar, que pelo menos tenha tendência de dar certo, então é melhor esperar amanhã, depois de amanhã. É isso que o Remo vem fazendo, mediante as não aceitações dos treinadores consultados.